Bom dia, Marabá! Chegamos, véspera do grande aniversário de Marabá, 113 anos, hoje à noite muita gente vai se encontrar no show do Alok e nós vamos estar lá. Esse grande momento que Marabá vem recebendo, são 113 anos de muita história, de muita gente que chegou, que ajudou a construir nossa cidade. Isso é muito importante, temos que dar valor às pessoas que realmente têm uma história de seriedade e responsabilidade com a nossa cidade. Uma delas, não só a pessoa, mas instituições, empresas que chegam aqui em Marabá com a vontade de assumir responsabilidades, é a Aço Cearense, a Sinobras, que aqui está em Marabá já há alguns anos, e vem transformando, vem agregando valores, vem contratando e fazendo dessa cidade, dando rumo para que ela seja um processo de grande desenvolvimento. Então, e hoje, véspera do aniversário de Marabá, vamos trazer Luciana Rabelo, que é diretora, coordenadora do Instituto, vou já pegar minha cola aqui, Instituto Aço Cearense de Investimentos Sociais nas áreas onde a Aço Cearense atua, com o compromisso de contribuir para um Brasil mais justo e com mais oportunidades. O Instituto Aço Cearense investiu 5,6 milhões de reais em ações sociais ao longo de 2025. Os recursos contemplam 121 instituições nos estados do Pará, Tocantins e Ceará, beneficiando 350 mil pessoas por meio de iniciativas nas áreas de educação, saúde, cultura, esporte e empreendedorismo. Criado pelo Grupo Aço Cearense, do qual a Sinobras faz parte, o Instituto atua na promoção de projetos voltados à transformação social e à inclusão, fortalecendo comunidades onde a empresa está presente. Então, hoje aqui, no nosso Pode Vir, o podcast da TV Vitória, temos aqui a honra de receber a Luciana Rabelo. A Luciana, que é coordenadora do Instituto Aço Cearense, está aqui em nossa região. E a primeira pergunta, Luciana, é o que motiva você vir aqui em Marabá, cearense, que está atuando em 3 estados, e os projetos sociais voltados estão beneficiando uma quantidade grande da população, né, que estão sendo impactadas por essas ações. O que traz aqui em Marabá? Estou sabendo também que você já foi lá no Tocantins. Como é que está esse trabalho do Instituto aqui em nossa região? Seja bem-vinda. Bem-vinda, é um prazer estar aqui compartilhando coisas boas, né, que a gente faz. O Sinobras tem esse compromisso com a comunidade, tem esse compromisso com os mais vulneráveis, e para isso a gente atua dentro do braço social da Sinobras, que é o Instituto Aço Cearense. A gente vem acompanhando e tendo parceria com várias ONGs aqui no município, né, em Marabá, e é com muito prazer que a gente faz esse trabalho que incentiva as ONGs, né, são as nossas parceiras, a estarem contribuindo com o potencial dessas pessoas que precisam, os mais vulneráveis, as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade alta, que precisam do nosso apoio. Elas precisam sonhar, elas precisam ter oportunidade, elas precisam participar de projetos sociais. E isso a Sinobras, através do Instituto, o braço social, faz isso com bastante alegria e entusiasmo. É isso que nos motiva. E a Aço Cearense está atuando, né, aqui em Marabá já há algum tempo, e toda empresa de grande porte como é a Aço Cearense, como é a Sinobras, realmente tem que ter esse lado mais sensível, né, esse olhar mais social, porque atende certa gama de pessoas que são impactadas diretamente com esses projetos, né? Aqui em Marabá, Luciana, essas parcerias, você já tem efetivamente alguma ação aqui que já vem trabalhando há algum tempo com essas famílias? Sim, em 2024 a gente fez um trabalho bem específico.
A gente fez um levantamento, um diagnóstico, um mapa de contexto, onde a gente teve reunindo grupos de beneficiários dessas instituições que a gente apoia, que são em torno de 9 instituições espalhadas por Marabá, em vários bairros, né, que precisam do nosso apoio. Então, a gente contratou uma consultoria, ela fez grupos focais com esses beneficiários, essas pessoas, e eles relataram dentro desses grupos, dessas oficinas, alguns problemas sociais, porque a gente queria identificar quais são as causas, os problemas sociais que acontecem nesses bairros. E aí, a partir daí, a gente tem hoje a nossa política de investimento, um documento, né, que é o mapa de contexto, onde a gente vai direcionar o nosso programa, que aí vai surgir agora, até o final de abril, um edital, onde a gente vai publicar nas nossas redes sociais um programa em que essas instituições podem enviar os seus projetos, né, para a gente realmente investir nessas ações sociais. E hoje nós temos 9, né? Mas a nossa intenção é que realmente a gente fortaleça isso e que a gente amplie, né, as oportunidades. Existem muitas pessoas muito interessadas nesse processo, porque existem educadores, pessoas que gostam da área social, que desenvolvem muito bem com transparência e que querem realmente fortalecer a dignidade, fortalecer o compromisso e melhorar, né, cada vez mais essas comunidades e a atuação dos nossos projetos. Olha, já até chama a atenção aqui dos presidentes de associações, de entidades, porque a Luciana aqui está divulgando, está anunciando que vai ser em maio, possivelmente em maio ou junho, vai estar lançando o edital. Nas redes sociais, o edital, para que novas entidades possam estar... Enviar os seus projetos. É uma possibilidade de que o Instituto Aço-Cearense possa, então, ampliar sua atuação. Sua atuação e contemplar esses projetos, né? Uma boa notícia aí para nós que acompanhamos também muitas entidades que trabalham com crianças carentes. E um bom presente também para Marabá, né? Um ótimo presente para Marabá. Quando a gente apoia as causas sociais, os projetos, a gente também sensibiliza o empresário, as outras empresas, a estar também, assim como a Sinobras, né, fazendo esse trabalho, olhando também para essa causa, né, social, porque muitos empresários eles precisam olhar para a causa social, para os impactos ambientais, né, para todo esse processo. Nós estamos vivenciando uma jornada na nossa empresa que é o ISG, é uma política onde a governança, o social, o ambiente, ele é uma das prioridades. E as empresas hoje, elas precisam se preocupar. E a Sinobras, ela tem como bandeira o ISG. E é isso que a gente quer, fazer com que outros empresários também se sensibilizem com essa causa e vejam a importância de investir no social. E quando o operário, o trabalhador, está satisfeito com a empresa, parece que ele vai com mais carinho fazer o trabalho, né? Parece que ele está mais envolvido, né? Então, acho que esse potencial do trabalhador, do funcionário, também é uma forma de que a empresa possa ouvir ele. E esse trabalho social que a empresa faz, além da empresa, né? Atendendo aí as comunidades carentes, as entidades, as instituições, as associações, idosos, nós temos aqui a Casa de Idosos, nós temos entidades que trabalham com crianças em situação de vulnerabilidade, nós temos entidades aqui que trabalham com pessoas com alcoolismo, com outros tipos de vícios, enfim. Nós temos aqui uma gama de instituições, Luciana, que com certeza vão procurar esse edital e vão procurar saber de que maneira eles podem ser atendidos. Então, e o Instituto está de braços abertos, né? Sim, está de braços abertos. Você falou com relação aos colaboradores, né? O entusiasmo. Nós, além de fazermos esse investimento nas ONGs, a gente também trabalha o público interno, trabalha com os nossos colaboradores. A gente tem 3 campanhas bem importantes no Grupo Aço Cearense, aqui na Sinobras especificamente, também acontece. A primeira é a arrecadação, é uma campanha de arrecadação de imposto de renda pessoa física. A gente destina para um dos projetos que é incentivado pelas leis de incentivo,
que tem projetos aprovados, e a gente faz uma campanha interna com os colaboradores para, no ato da declaração de imposto de renda, ele colocar lá o item para canalizar o percentual de 3% do seu imposto de renda para os projetos sociais. Uma é essa campanha. A outra campanha é a doação mesmo, de forma voluntária, né? No qual é debitado no contra-cheque, ele assina um termo de forma voluntária dizendo que quer doar para as instituições e para os projetos que o Instituto apoia. É outra campanha. E a terceira campanha, que é muito importante também, a gente faz no final do ano, que é a campanha Abraço Feliz, onde a criança ela faz um áudio, fala o que quer ganhar, conta um pouquinho da sua história de vida e no final do ano a gente faz uma combinância e um encontro entre esse colaborador da Sinobras e também essa criança. Então é um abraço muito importante, muito acolhedor e também a criança recebe o presente. Então são campanhas que a gente faz de forma interna e que ultrapassa os muros da Sinobras, né? É isso que a gente quer, sensibilizar outras empresas para que também, do jeito que a gente faz, essas campanhas internas possam fazer também. Essas iniciativas assim que realmente possam, com que outras empresas também possam ter esse mesmo olhar. Esse é o nosso objetivo. E o Instituto Cearense tem 16 anos. Eu estava vendo aqui que nos últimos 16 anos foram mais de 40 milhões de reais investidos nessa área social. O ano passado, salvo engano, foram 5,6 milhões, né? Sim. Então, tem aumentado. Tem aumentado, né? Então, são recursos realmente que valem a pena estar investidos nessa área. Sim, o presidente do grupo, né, o senhor Vilmar Ferreira, é uma empresa familiar, a presidente do Instituto, Rosemary Matos, a vice-presidente, a Aline, o Ian, eles todos têm essa sensibilidade para a comunidade, né, para a sociedade, para os mais vulneráveis. Então, parte da alta gestão, essa sensibilidade. Então, é uma empresa que não visa só lucro, visa também esse apoio aos mais vulneráveis. Então, isso, ao longo desses anos, a gente tem investido em iniciativas de transformação social, que foca na questão da dignidade humana, na transformação e na inclusão. Inclusive, aqui em Marabá, a gente apoia a APAI, né, que é uma grande instituição de referência, transparente, que a gente tem apoiado por muitos anos. Temos o projeto MMA, que tem mais de 220 alunos ali na Folha 13, onde crianças, adolescentes e jovens são acolhidos, né, por aquele projeto, e além da questão do esporte, eles trabalham muito a questão da resiliência, da educação ligada à cidadania, à religiosidade, à espiritualidade. Trabalham com os pais também, trabalham a questão do relacionamento dessas crianças com o meio ambiente, com uma alimentação saudável. Então, assim, é um projeto bem bacana, que a gente tem muito... É muito grata em estar tendo essa parceria. Temos a Associação São Francisco, né, que lá a gente apoia um projeto que tem a Farmácia Popular, onde tem um programa de voluntariado lindíssimo, médicos, nutricionistas, ginecologistas, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos se unem numa grande rede voluntária e aí eles trazem aqueles remédios, né, tudo controlado ali por um programa de voluntariado e a população ali daquele bairro é atendida de uma forma gratuita, dando apoio aí à saúde pública, né, também, porque realmente a gente sabe que é muito desafiador. Então, nós temos aí a FUNCAD também, várias instituições que a gente apoia, né? São ao todo 9 instituições que a gente apoia. A Obra Cope também, inclusão digital para os jovens, primeiro emprego. Temos também oportunidade para mulheres que queiram trabalhar na questão do empreendedorismo. Então, tudo isso é feito ao longo desses 16 anos e também é algo que se destaca lá no Ceará, em Fortaleza, é um programa que a gente atuou por 3 anos, que é o Programa Favela 3D, do Gerando Falcões, né, muito conhecido, e a gente trabalhou durante 3 anos na favela do Inferninho, que virou o Beco Céu. Né? Beco Céu, estava vendo aqui agora com a Karine. E a gente fez aquele trabalho, os colaboradores visitaram o local, famílias foram impactadas,
jovens tiveram seu primeiro emprego, mulheres entraram no empreendedorismo, fizeram cursos. Hoje tem lá a pizzaria Pizza do Céu, onde eles têm um negócio social. A própria pizza é um negócio sustentável e sustenta os projetos sociais e várias coisas que a gente vê que realmente vale a pena investir no social. A gente vale a pena investir e ver o resultado que a gente observa na transformação dessas pessoas, né? Seja jovem, seja mulher. Um trabalho que a gente faz muito lá é a questão da verificar a preservação mesmo da violência, né, contra a mulher. E a gente tem um projeto que a gente apoia, o que não nos disseram. A gente realiza palestras, oficina com mulheres. Já aconteceu também em Marabá aqui, em algumas unidades. Então, assim, são trabalhos que a gente realiza porque a gente entende que se a gente não fizer isso, né, realmente fica bem pior a situação em um mundo tão vulnerável, tão difícil, né? Tão desigual. Quando você fala na questão da formação de empreendedorismo mesmo, para gerar renda, gerar trabalho, né? Porque nós sabemos que várias comunidades sobrevivem assim, de uma forma muito delicada. E quando existe uma ação social, um projeto social para aquele setor que possa atender a comunidade na sua formação profissional, formação técnica, aí você falou da questão gerando falcões, né? Que aí desenvolveu nessa comunidade possibilidade que eles pudessem criar uma pizzaria. Sim. Né? Isso é muito legal, porque vai gerar um trabalho, vai gerar uma renda, vai mudar a vida daquela comunidade. E aí, aqui em Marabá, por exemplo, nós temos muitas comunidades assim. Tá? É resultado de várias ocupações ao longo de muitos anos, que infelizmente ainda carecem de projetos, né, que atendam realmente essa população. E como é que estão os planejamentos do Instituto? Tem aqui um planejamento assim, já mapeou algumas comunidades que possam ter algumas ações parecidas? Sim, a gente está com um projeto na comunidade São Félix, né? A gente vai implantar lá o projeto de jiu-jitsu, vamos iniciar nesse projeto de esporte lá. É uma das mobilizações que a gente está fazendo internamente para que os colaboradores colaborem, né, fazendo a doação. Temos aí também uma articulação do programa voluntariado, que a gente vai levantar todas as possibilidades dessas ONGs que a gente tem parceria para que os próprios colaboradores do Grupo Cearense atendam a essas ONGs e as suas dificuldades e desafios. É um programa que a gente vai também lançar agora em maio, né? Uma novidade. E aí, tem muita coisa para maio. Muita coisa, até o final do ano, né? E temos também um projeto Crescer, né? Que hoje já atua, mas a gente quer ampliar. É um projeto ligado ao RH, da nossa empresa, da Sinobras, que a gente oferece oportunidades para jovens, adultos, né? Primeiro emprego, né? Então, é muito importante, porque o jovem, ele, após esse momento de terminar o ensino médio, ele quer mesmo o seu primeiro emprego. Ele quer então, trabalhar. O projeto Crescer é uma das ações que a gente realiza na Sinobras. E muitas outras ações vão vir ao longo, né, desse processo aí, depois de edital, de conhecer essas instituições, de visitar essas instituições, que é muito importante, porque o ato da visita, a gente observa muitas demandas. E aí, através dessas demandas, vai surgindo os novos projetos e novas ações. Com certeza. É o ato do conhecer como é que é a realidade, que aí nasce uma nova ideia, uma nova ação voltada... E aí as coisas vão acontecendo. Vão articulando e vão acontecendo, né? Claro que nós esperamos que aconteçam muitas coisas aqui em Marabá e nós estamos aqui sempre de braços abertos, assim, de portas abertas, apoiando, logicamente, a ideia. O Instituto Cearense pode contar com a TV Vitória aqui para anunciar, para divulgar. Olha as ações aqui e ali, para envolver a comunidade mesmo. Nós queremos realmente que chegue esses projetos, essas ações nas comunidades, sabe? Nas comunidades que mais precisam, nas famílias que mais precisam. E aí sim a gente vai ver uma mudança nesse sentido para melhorar a vida de cada uma dessas famílias. Vamos a um breve intervalo comercial, Luciana? Vamos a um breve intervalo comercial e voltamos em 2 minutos com o nosso Pode Ver
o seu podcast aqui da TV Vitória. Precisou enviar sua encomenda? A Boa Esperança é a solução. Localizada na PA 150, quilômetro 7, próximo ao Hospital Regional, com fácil estacionamento. A Boa Esperança leva a sua encomenda para São Félix do Xingu, Redenção, São Luís, Belém, Teresina, Conceição do Araguaia, Canaã, Tucuruí, Tomé Açu, Parnaíba, Castanhal, Pinheiro e outras localidades no Pará, Maranhão e Piauí. Fazemos coletas e entregas. Aberto de segunda a sexta, das 6 horas às 20h30 e sábado das 6 horas às 12 horas. WhatsApp 94 9 81 98 56 90. Boa Esperança, a sua melhor opção em transportes de encomendas. Você já conhece a Eletroforte aqui em Marabá? Se não, vem conhecer comigo. A Eletroforte ela é especializada em materiais elétricos, criada para atender das pequenas instalações a grandes projetos, sempre com foco em qualidade, variedade à pronta entrega. Aqui na Eletroforte trabalhamos para oferecer soluções completas em elétrica. Atendemos profissionais da área, empresas e clientes finais que buscam qualidade e eficiência, como fios e cabos elétricos, disjuntores, quadro de distribuição, tomadas, interruptores, lâmpadas e iluminações em gerais, além de diversos acessórios para instalações elétricas. Venha para a Eletroforte, ficamos localizados aqui na Folha 28, quadra 42, lote 2. Atenção sul e sudeste do Pará, a loja que tem tudo o que você procura, com melhor preço e qualidade, é a Alvorada Tem de Tudo. Aqui você encontra mangueiras, ferramentas, materiais hidráulicos, máquinas manuais e elétricos, motores, geradores e utilidades para casa e obra. Tudo para facilitar o seu trabalho e o seu dia a dia, com preço que cabe no seu bolso. Nos siga no Instagram, @alvorada_tem de tudo_ e fique por dentro das novidades. Casa é confundida com aparelhagem no sul do Pará. O nosso repórter está ao vivo de lá. Tá rolando rock doido aqui, as luzes estão todas ligadas e ainda está de dia. É por isso que a Equatorial avisa sobre desperdício de energia. Usar a energia de forma adequada é bom para o bolso e para o dia a dia. Plantão Equatorial. Aqui, informação é energia. Voltamos com o nosso segundo bloco aqui do Pode Ver, o nosso podcast da TV Vitória, canal 22.1. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, nos acompanhe também pelo Instagram, @Vitoraô, e você pode também nos acompanhar no YouTube, ao vivo, né? Durante a nossa programação, você também acompanha nós no YouTube e aqui no canal 22.1. Durante a semana, você fica com Informe Cidade, ao meio-dia, com a minha amiga Ohana Coutinho. E no sábado, o nosso bate-papo aqui, sempre levando uma boa referência em vários segmentos aqui de nossa região, cultura, economia, política, música. E hoje estamos falando de ações sociais. Trouxemos aqui a Luciana Rabiro, que é coordenadora do Instituto Aço Cearense. A Luciana, ela permanece mais em Fortaleza, né? Essa situação, e está aqui há mais ou menos uma semana, justamente acompanhando como é que está o desenvolvimento dos projetos, das ações do Instituto Aço Cearense. E você esteve em São Bento, São Bento, o nome da cidade. Sim, lá no Tocantins, São Bento, no Tocantins, acompanhando uma ação. Que ação foi essa? O Instituto atende
aonde as unidades do Grupo Aço Cearense Sim. está. Então, Ceará, Pará, aqui em Marabá, e em São Bento, Tocantins. E ontem estivemos ali no momento de culminância da agricultura familiar. Foi uma feira que a gente realizou com mais de 35 agricultores, que a gente reuniu ali com 47 produtos diversificados, e depois de 15 anos, a feira parada, a gente revitalizou. Tivemos que visitar cada campo, cada município, cada localidade. Foi um trabalho de 1 ano atrás, iniciado. Então, foi várias reuniões com prefeitos, secretarias de agricultura, pessoal da Rural Teams. Então, foram várias articulações para que a gente tivesse aquele momento ontem. Então, foi um momento muito singular, muito importante para nós, da Sinobras Florestal, que lá em São Bento é a Sinobras Florestal, onde tudo começa, né? O carvão, a extração. E lá a gente não pode também deixar de investir no social. Lá, Vitor, nós não temos ONGs, né? Nós não temos projeto social. Então, o que a gente fez? A gente teve que alugar um espaço e implementar as primeiras ações do Instituto ali naquele local, né? Que é o braço social da Sinobras Florestal. Então, a gente levou o MMA, que é o projeto aqui de jiu-jitsu, que se destaca, que é um dos projetos que se destaca, o investimento que a gente faz aqui em Marabá. E eu conversei com o Cardoso, que é o mentor do projeto, e eu disse: olha, Cardoso, você topa estender o projeto aqui de Marabá para São Bento nos finais de semana? E eu fui muito desafiadora com ele. E ele olhou para mim e disse: Luciano, o que você está falando? Isso foi em 3 anos atrás. E eu disse: olha, a gente aluga hotel, você vai passar o final de semana com seus instrutores, professores, e a gente vai implantar e vai iniciar um projeto social em São Bento, porque as crianças estão precisando desse momento. Então, hoje, graças a Deus, nós temos 120 crianças e adolescentes fazendo jiu-jitsu pela primeira vez lá no município de São Bento, nesse espaço que a gente alugou. Então, assim, foi muito gratificante. E ele formou novos monitores lá. Sim, Aí, ele está formando os monitores lá para deixar lá a semente, né? O legado. Então, assim, é muito importante porque as crianças estão entusiasmadas, né? A gente visita as escolas também, né? Para saber como é que eles estão nas escolas, as notas, queremos ver os boletins, queremos conversar também, e a gente conversa com os pais para saber como é que está a disciplina, não só na aula de jiu-jitsu, mas também dentro de casa. Então, é um 360 de transformação. Então, a gente tem esse cuidado. O Cardoso, que é o mentor, ele tem uma metodologia bem importante para esses alunos, que só ele tem o projeto, e é muito, muito gratificante para a gente. Quando teve as primeiras aulas, né, de jiu-jitsu, lá que as crianças receberam um fardamento, aí teve um garotinho de 8 anos, né, eu fui visitar pela primeira vez o espaço, fiquei muito emocionada, porque a gente tinha apenas o sonho, né, de implantar, e aí ele chegou para mim, aí pegou assim na minha perna e disse: tia, eu quero te agradecer pela oportunidade de eu fazer esse esporte aqui, porque aqui não tinha nada, tia, aqui não tinha nada para a gente. E eles são muito bons. A gente já teve alguns campeonatos, eles já receberam medalha. Então, assim, são potencialidades, Vitor, que tem nas comunidades, que são esquecidas, que não são vistas. E através desses projetos sociais, a gente começa a perceber as potencialidades dessas pessoas, né? O que elas têm de melhor, o que pode ser desenvolvido. E isso é muito bom porque motiva elas a sonhar, a pensar diferente, a sair da sua realidade, da sua zona de conforto. Movimenta a sua família, impacta também a sua família a pensar diferente, a ter uma nova postura, uma nova disciplina. Então, assim, é uma forma da gente movimentar. E aí o projeto é chamado Movimente, né? É o nome do projeto que a gente deu lá. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, está movimentando a cidade. Além da agricultura familiar, tem esse projeto que a gente já tem atuado lá em São Bento.
Karine, acho que daqui a pouco eu vou apresentar uma escola para ela. E como você fala lá nesse projeto da agricultura familiar lá em São Bento, foi retomada, né? Aí, então Depois tem uma de 15 ideia, anos. depois de 15 anos, então tem uma ideia de permanecer com esse projeto, fazer a segunda-feira, Sim. envolver mais comunidades, mais famílias de agricultores, Sim. e realmente fomentar, quando eu falo fomentar, é realmente trazer as pessoas para produzir e vender. Sim, o prefeito, né, que é a gestão pública, tem tido esse cuidado, né, de ajudar eles na questão da produção, e a gente está ajudando eles na questão da comercialização. Isso é muito importante porque conecta, né, a possibilidade de vender os produtos. Essa feira a gente está planejando que aconteça a cada 15 dias, que é o tempo que eles produzem e fazem toda a colheita do produto, e aí a cada 15 dias a gente está fazendo uma logística de trazer de localidades a quase 3 horas de distância. Então, assim, são municípios e são também, localidades né? muito remotas, que precisam muito. Então, são agricultores que ficam... Ontem eles estavam, assim, muito agradecidos, né, pela oportunidade que a Sinobras está dando, né, o Instituto, de trazer eles, né, para essa feira e comercializar os seus produtos, porque eles acabam mesmo produzindo e não tendo como escoar esse produto, não tendo como comercializar. E aí a nossa ideia para os planos futuros, né, é justamente fazer essa qualificação desse produto, né, a questão da precificação, a questão do plano de negócio, reunir comerciantes, reunir pessoas que estão ligadas à parte de hotelaria, de pousada. Né? Exatamente, fornecer e fazer essa conexão, né, com os comerciantes da cidade. E aí, ontem, a gente, só abrindo um parênteses aqui, a gente estava lanchando numa lanchonete de São Bento antes da feira, um dia antes da feira, e aí a moça disse, olha, o hambúrguer que vocês vão comer agora, desculpa, mas não tem alface, a gente não encontrou na cidade. Aí eu, não tem, pois amanhã você vai encontrar na revitalização da agricultura familiar, vai ter uma feira. E aí no dia da feira a gente bateu uma foto, mandamos para ela no WhatsApp e ela veio comprar o alface. Então, assim, é algo muito simples, mas que gera conexões entre o agricultor e quem realmente está precisando. Então, sem comida na mesa a gente não existe. Então, é bom a gente fortalecer esse agricultor que produz, que todos os dias se levanta cedo, né? Que se dedica à terra, que se dedica ao alimento que vai para a nossa mesa, né? Então... Olha, Luciana, quando você fala isso, uma coisa puxa a outra, né? Eu trabalhei durante 7 anos na assessoria de comunicação da prefeitura e um dia eu fui acompanhar os produtores rurais, tanto na produção quanto no escoamento, sabe? E a gente percebe, o pessoal está perguntando quem é a Karine já. A Karine é assessora de comunicação da Sinobras, está aqui acompanhando a Luciana. A gente percebe a alegria que eles estão trabalhando, sabe? Assim, de transportar, a prefeitura dava o transporte, né? E fazia a estrutura da feira. Inclusive, foi lá na feira da Marabá Pioneira. Então, as pessoas chegam lá felizes da vida, porque aquela feirinha lá começou muito pequena. Aí hoje, se você acha que a Karine já conhece a feira, já tem uma movimentação gigantesca lá aos sábados, sabe? Então, cresce muito rápido, até porque são gêneros alimentícios saindo lá da zona rural, do campo, já para a mesa do trabalhador, da moça, do rapaz. Aí, então, as pessoas procuram lá, que é mais fresquinho, mais barato, mais em conta. Sim. Né? Então, é uma forma de gerar renda, fazer com que as famílias produzam, fazer com que as famílias também se especializem, possam produzir mais coisas. E fortalece também a economia local. A economia local. Tantos elementos benefícios. Muitos benefícios, elementos positivos que tem em projetos assim. Eu acho que você viu isso de perto, né? Sim. Sentiu como é que é trabalhar com o agricultor. A gente já tem um histórico em Fortaleza, em outros projetos, não no Grupo Açarense, em outros momentos, né? Eu já acompanhei grupos produtivos na área do mel e de outros produtos também. E aí, com essa vivência, essa experiência, a gente está trazendo um pouco, né, do aprendizado para esse projeto. E eu gostei também do projeto lá do Jiu-Jitsu, viu? Vou te apresentar também um bairro lá, quem sabe a gente não trabalha junto. Que bom. Porque, assim, Marabá, como eu te falei, né, tem alguns bairros muito carentes, né? Então,
Eu espero que agora, com a abertura desse edital, muitos projetos possam se interessar e levar um tipo de ação para esses bairros, né? E eu acredito também em uma política do Instituto fazer com que vários bairros possam ser beneficiados também. Né? Sim, sim. Fazer esse trabalho direto com os bairros. A ampliação é bem importante. Com certeza. Vamos a um breve intervalo comercial? Já estamos quase chegando no final do nosso programa. Vamos a um breve intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com a Luciana Rabelo, que é coordenadora do Instituto Aço Cearense, que está trazendo muitas boas notícias aqui para Marabá e região. Então não saia daí, daqui a pouco nós voltamos com o nosso terceiro e último bloco. Denúncia. Morador do Nordeste do Pará constrói varanda perto de rede elétrica. Quem denunciou foi o vizinho fofoqueiro. Mano, distância de rede elétrica é que nem de fofoca. Quanto mais longe, melhor. É por isso que a Equatorial orienta sobre riscos e perigos com energia. Obra segura tem que respeitar 2,5 metros de distância da rede elétrica, rapaz. Plantão Equatorial. Aqui informação é energia. Na Publix Comunicação Visual, transformamos ideias em soluções visuais que geram impacto e resultado. Somos especialistas em fachadas, em ACM, letras caixa, luminosos, impressão digital e corte CNC. Contamos com o maior parque de impressão 3D do sul do Pará, produzindo desde brindes até peças técnicas e projetos especiais. Trabalhamos com materiais das melhores marcas do Brasil, mão de obra qualificada e alto padrão de acabamento. Publix Comunicação Visual, credibilidade que se vê. 94 996 62 31 20. O Posto 26, além de ser o mais bonito da cidade, também tem combustível com qualidade comprovada. Atendimento rápido, com frentista sempre à disposição, para que você não perca tempo no trânsito. Serviço de troca de óleo grátis de segunda a sábado. Posto 26, o posto mais bonito de Marabá. Folha 26 na Rotatória Verdes Mares. Aqui no Estúdio Tamires Lira, o seu olhar é o nosso destaque. Trabalhamos com todas as técnicas de cílios, realçando da sua beleza natural, com leveza e personalidade. Oferecemos depilação a cera completa, todo cuidado com técnicas que você merece. Também cuidamos das suas sobrancelhas com muito carinho, respeitando o formato do seu rosto e do seu estilo. Aqui no estúdio você encontra limpeza de pele completa. Venha já conhecer o Estúdio Tamires Lira. Fica localizado na Folha 6, Nova Marabá. Há 40 anos, a distribuidora Tocantins movimenta o mercado paraense com eficiência, qualidade e compromisso. Somos um dos maiores distribuidores do estado, conectando grandes marcas aos nossos clientes. Nossa logística ágil e eficiente garante que cada entrega chegue com segurança e agilidade. Trabalhamos lado a lado com as maiores indústrias do mercado e marcas reconhecidas nacionalmente. E temos orgulho de levar à mesa do paraense o legítimo sabor do Pará, sinônimo de tradição e qualidade. Distribuidora Tocantins, movimentando negócios, conectando marcas e transformando o mercado paraense. É luz, é calor, e vem do coração. Cuida de cada marabaense, dando força pra educação. Vem pra Marabá. Trabalhar sem parar, essa é a minha Marabá. O povo que vive aqui, confia no trabalho pra iluminar, pra cantar ao que dizer. Eu tenho orgulho de Marabá, iluminar, pra gente cuidar, ter saúde pra abraçar a nossa gente. Isso é muito Marabá. Acolher e desenvolver, construir e organizar. Isso é muito Marabá. É a força para transformar, cuidar, trabalhar e transformar. Marabá
Há 113 anos. Cuidar, trabalhar, transformar. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco do Pode Ver, o nosso podcast aqui da TV Vitória, sempre levando boa informação para você. Lembrando que amanhã é aniversário dos 113 anos de Marabá, Luciana. 113 anos de história de nossa cidade aqui, e dos quais agradecemos muito as pessoas que vieram, as pessoas que chegaram aqui, transformaram essa cidade e escolheram a cidade para ser a cidade em que elas iriam morar e fazer a família delas aqui. Então, agradecemos muito. Eu também não sou daqui, sou de Jacundá, minha cidade natal, mas eu cheguei aqui criança, então considero muito aqui de Marabá. E é uma cidade que cada vez cresce mais. É como você mesmo falou, que tá lá em Fortaleza, mas chegou aqui e percebeu, gente, como a cidade cresce. Marabá cresce muito. Marabá vem num processo rápido de crescimento e desenvolvimento. Muitas pessoas chegando em Marabá. Estive entrevistando aqui as últimas semanas uma empresária do ramo imobiliário e me falou da grandeza que está um processo crescente aqui em Marabá, né, com os campos imobiliários, a construção civil, enfim, Marabá vem crescendo muito. Nós estamos produzindo algumas matérias que vamos divulgar, já veiculamos essa semana, próxima semana também vamos veicular matérias relacionadas a esse processo de desenvolvimento que Marabá vem registrando nos últimos anos. E aqui nós estamos recebendo a Luciana Rabelo, que é socióloga, coordenadora do Instituto Aço-Cearense e dos projetos que tem trazendo mudanças de vida, principalmente muitas famílias do bairro periférico, cidades como São Bento, que tem aí uma nova atividade no campo da agricultura. E não é só a agricultura, né? Tu falou do esporte também, da arte, esse bairro que vocês trabalharam lá, que virou o bairro do Céu. Como é que foi trabalhar com essa comunidade, Luciana? O programa Favela 3D é um programa que tem início, meio e fim, né? Uhum. É um processo de aceleração para que aquela comunidade se torne digna, digital e desenvolvida. E um dos mentores lá da antiga favela, né, que era a favela do Inferninho, o Rutênio. Essa favela, ela carecia de infraestrutura geral. Sim. Né? Era uma estrutura realmente muito precária, onde foi feito várias parcerias. E uma das parcerias foi com o poder público, tanto estadual como municipal. E é muito interessante, Vitor, quando o poder público, tanto estadual, municipal, como ONGs e empresas privadas se juntam num único propósito, né? E fazem uma aliança para que haja propósito de mudança da realidade social. E é isso que aconteceu lá na favela do Inferninho, né? Então, lá, a favela, quando ela recebeu esse projeto, esse programa, o Rutênio, né, que é a pessoa que é o mentor desse processo lá dentro da favela, mas quem desenvolveu o programa Favela 3D é o responsável pela Gerando Falcões, né, que é o Edu Lira, né? Uhum. Ele trabalha em várias favelas, em várias comunidades, também em São Paulo, com a mesma metodologia. Então, foi feito um trabalho lá para realmente empregar jovens, né? Tirar as crianças realmente da rua, né? E colocar essas crianças na escola, fazer com que crianças que não estudavam começassem a ter um processo de alfabetização. E essa é uma política do Instituto, né? Levar de volta as crianças para a escola também. Exatamente. Então, é um processo em que há uma concordância, né, de todas as instâncias, tanto o poder público, como o privado, como as ONGs, se reúnem num processo de conexão e de rede para que haja uma efetivação de todo um planejamento, né, que foi melhorar aquela comunidade. Então, assim, foram vários anos, foram 3 anos de atuação.
vários educadores, visitas nessas casas, das casas dos moradores dessa favela. Eles visitavam um a um, faziam o diagnóstico, verificavam quantas pessoas tinham na casa, a situação financeira, e através daí tinha um termômetro do bem, onde havia uma observação do que estava sendo mudado, né, mês a mês. Então, isso tudo era acompanhado, né, pelo Instituto Cearense. A gente acompanhava porque a gente investia, e aí tinha que ter o monitoramento, não só lá, mas também em todas as 40 instituições. Eu nem falei, né? Quantas instituições a gente apoia? Sim. Hoje a gente apoia 40 projetos, 40 instituições que estão espalhados nesses 3 estados, né? 40 projetos. E a gente acompanha através do plataforma Bússola, onde é feito o investimento, e aí essa ONG nos dá, através de sistemas, a prestação de conta, Sim, né, claro, de né? todo o investimento que a gente faz. Mas voltando lá para a favela do Inferninho, que hoje é Beco Sim. do Céu, né? Eles têm um trabalho mesmo de acompanhamento, né, de quantos jovens foram empregados, quantas famílias, quantas mulheres entraram nesse processo de capacitação e empreendedorismo. Eles conseguiram ativar essa pizzaria, que é a Pizza do Céu, que é um negócio social. E também lá tem esporte, a área de cultura, de educação, inclusão digital, Tem uma informática. quadra lá, né? Eu vi uma foto, tem uma quadra. Tem um espaço, né? Onde que eles se atividades reúnem e tem as atividades esportivas. Né? E fora isso, né, tem todo o processo mesmo de melhorias da segurança. Né? Teve uma criança que, na época da campanha Abraço Feliz, ela chegou para mim e disse: tia, eu hoje posso brincar na rua. Antes a minha mãe não deixava. Quando eu chegava da escola, eu ficava dentro de casa e eu não podia brincar na própria rua, em frente a... É muito perigoso. Né? E hoje eu posso brincar com meus coleguinhas na rua. Então, isso é muito significativo. Né? Porque quando você melhora as pessoas, tudo muda ao redor, né? Melhora também a comunidade, a questão da segurança, a questão da violência, a questão mesmo da educação, da visão de futuro, né, desses jovens, e a oportunidade de ter outras possibilidades que vai de encontro a toda a questão do crime, né, de Com toda a certeza, violência. ações. Eu sempre busco, sabe, assim, aqui em Marabá, por exemplo, quando tinha ações na Liberdade, bairro da Liberdade, né, é sempre bom envolver aquela juventude, e agora o Estado construiu lá a Usina da Paz. Eu trouxe aqui o diretor lá da Usina da Paz, o Coronel Araújo, que hoje é vereador, e ele estava falando que mudou na vida das pessoas, o impacto positivo que a Usina da Paz, juntamente com os projetos desenvolvidos, com os professores, sabe, com os cursos, tanto para as mães, também para a juventude, que tem mudado a vida das pessoas naquele bairro, não é brincadeira. E é isso mesmo. Quando nós pensarmos em cada vez mais levar cursos, oficinas, entretenimento, esporte, cultura, lazer, leitura, muda completamente a maneira da pessoa, do jovem, ver a vida. É outra perspectiva, sabe? É isso aí. E com relação ainda ao Instituto, vocês, ano passado, realizaram o projeto Aleluia, né, de combate à fome. Como é que foi trabalhar esse projeto? Na verdade, o Aleluia é um Aleluia, né? Aleluia é um investimento que a gente fez com relação à parte religiosa. Mas com relação à fome, é o Pacto contra a Fome. Né? A gente investe no programa Pacto contra a Fome, é um investimento a nível federal, né? É um projeto, um programa a nível federal, onde vários professores de universidades se reúnem e grandes gestores se reúnem para fazer as conexões de realmente ter estratégias para diminuir a fome no Brasil. Então, esse programa, a gente faz esse investimento, é um programa muito sério que tenta solucionar os problemas. E aqui em Marabá, né, a gente tem iniciado algumas conexões. E aí a gente começa a iniciar esse processo, né, do combater
contra a fome, dentro de casa mesmo, no nosso refeitório, que é um restaurante que a gente tem na Sinobras. A gente já teve algumas reuniões com a dona do restaurante que fornece para os nossos colaboradores, para que a gente possa fazer conexões das sobras limpas dentro da Sinobras, para que elas sejam revertidas em sopa e a gente canalize para projetos ligados a pessoas que são moradores de rua, pessoas que realmente precisam dessa sopa ao final do dia. Então, a gente está tendo, mais uma novidade, legal, viu? também. A gente está vendo, a gente está fazendo algumas reuniões, né? Nós já realizamos esse trabalho lá, né, de excesso de alimentos no Ceará. Só que lá o que a gente faz? A gente tem uma parceria com a Serlares, que é um restaurante que também fornece para os nossos colaboradores lá da Aço Cearense, que fica em Fortaleza e em Caucaia. E essas marmitas, ao final do almoço, né, elas são destinadas para mães atípicas, que têm filhos que têm, né, alguma deficiência, né, que precisam desse acompanhamento. E aí, como elas muitas vezes, o filho, né, tem esse filho que precisa muito de atenção dela, e às vezes ela não tem tempo para fazer o almoço, não tem tempo para arrumar a casa, né? Às vezes é um processo bem desafiador para ela. Tem mães que têm mais de 2, 3 filhos nessa situação. Então, elas se dedicam, deixam de trabalhar. Às vezes acabam sendo mãe solo, né? O pai sai de casa. A realidade de muita gente. Sai de casa, aí a mãe fica sozinha com os filhos, né? Que tem aquela situação. E aí a gente está acolhendo essas mães, fazendo essa destinação dessa sobra limpa, né? Desse excesso de alimentos, né? Que sobra, não, assim, antes de ir para o balcão lá dos colaboradores, né? Sobra, e aí é destinado para essas mães. E elas ficam muito gratas, né? Porque recebem aquele alimento, né? A gente tem o controle da nutricionista, da empresa, né? Que tem um tanto de horas para chegar até o destino, tudo regularizado por lei. Então, há um acompanhamento nutricional. E a gente quer fazer também aqui o mesmo projeto que deu certo lá. Vai dar certo aqui também. Vai dar certo aqui também, né? Se Deus quiser. Os nossos restaurantes, quem sabe aí, a Grill, né? Fomente junto com a Sinobras e chame outros restaurantes para ter a mesma proposta. E a gente apoiar e abençoar outras pessoas, né? Com certeza. Eu quero até fazer o registro aqui, já que nós estamos falando aí dessa tipo de alimentação, fazer aqui um registro. Parabenizar os proprietários, a família que é proprietária do restaurante No Quilo, que fica aqui em frente à Folha 28, que já faz esse trabalho. Essa sobra limpa, ele já distribui para moradores de rua, que fica lá, fica uma fila ali depois do expediente, ali 1h30, 2 horas, né? Que bom. Ele começa a distribuir essa sobra limpa para os moradores de rua. Que exemplo! Parabéns mesmo, não conheço o proprietário, mas parabéns a essa iniciativa que vem atendendo aí, eu acho que já tem mais de 50 moradores de rua ali da Folha 28, e as proximidades ali. Que legal, que bacana mesmo, viu? Parabéns a ele. E parabéns também ao Instituto Aço Cearense, que vem também trabalhando isso aí, que é uma ideia que foi desenvolvida legal lá no Ceará e que vai trazer, com certeza vai dar certo aqui, e você pode ter certeza que você vai ter parceiros. Porque acho que Marabá, os empresários de Marabá são muito parceiros nesse sentido de apoiar, de doar, sabe, de ajudar as pessoas. Com certeza vai dar muito certo. Luciana, nós estamos já chegando ao fim do nosso programa, certo? Eu queria só agradecer demais a sua participação. Hoje foi muito legal o bate-papo aqui, véspera do aniversário de Marabá, levando boas notícias para nós marabaenses, para a população de Marabá. E no final, é uma política nossa de deixar você à vontade, o nosso convidado à vontade aí para suas considerações. Fique à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de a gente compartilhar coisas boas, né, iniciativas boas,
a Sinobras vem realizando, através do Instituto Aço Cearense, essas iniciativas e que multipliquem cada vez mais, que a gente possa ser inspiração para empresários, para empresas que queiram também investir no social, entender que existem pessoas que precisam do seu apoio, do seu acolhimento, do seu investimento, né? Que empresários não possam pensar só no lucro, mas também pensar naqueles mais carentes que precisam do nosso apoio, de oportunidades, do primeiro emprego, né? De realmente começarem a sonhar e sonhar diferente. Então, é isso que eu desejo também. Desejo muitas felicidades e oportunidades para essa cidade, para os moradores de Marabá, né? Que é um povo muito acolhedor. Eu sou de Fortaleza, Ceará, mas sou bem acolhida aqui nesse local. E eu quero agradecer muito a oportunidade de toda a vida que eu venho para cá ser acolhida por esse povo, né? Tão responsável, trabalhador e que merece o nosso respeito. Bom, nós aqui agradecemos a sua participação, a sua passagem aqui por Marabá, essas suas palavras aí, que se sente muito bem aqui, muito bem acolhida. Eu acho que essa é a nossa política aqui, essa é a nossa natureza do povo marabaense, povo paraense. Muito obrigado a sua participação, Luciana, e sucesso nesse seu projeto. Eu sei que é um projeto que trabalha com muito carinho social, por isso mesmo está colhendo bons frutos e bons resultados. E nós vamos ficando por aqui, agradecendo a participação de todos, desejar a Marabá um feliz aniversário, 113 anos. Com certeza vamos estar aqui no próximo sábado, sempre trazendo um grande convidada para trabalhar um tema importante e relevante para o município de Marabá. E nós vamos nos ver no próximo sábado. Fiquem com Deus, um excelente final de semana e boas festas, né? Hoje tem o show do Alok e amanhã nos vemos no café da manhã, tradicional café da manhã no bairro Cabelo Seco. Tchau! Agora o show do Alok Tô massa, mandei a foto de vocês, ficou bem